No programa de hoje, nós vamos falar sobre visagismo. Você sabia que um corte de cabelo também é uma terapia? E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Alê Araújo, que é visagista e terapeuta capilar. Tudo bem, Alê? Tudo bem, Fernanda. Alê, eu queria que você me contasse um pouquinho do visagismo. O que é o visagismo? O visagismo, ele consiste em a gente trabalhar com o rosto das pessoas, né? No caso, formato, linhas de boca, formato de olho. E tudo isso, ele tem um significado inconsciente. Então, por exemplo, uma linha reta, ela tem um significado, uma linha ondulada, ela tem outro. E tudo isso ele é trabalhar, quando a gente vê essa imagem, a gente tem uma sensação dessa imagem, né? Então, por exemplo, você tem que fazer isso. Se a pessoa estiver só fazendo isso num vídeo, mesmo que a pessoa não esteja sabendo, ela esteja falando em russo, ele vai saber que aquilo é uma determinação firme. A pessoa está sendo firme. Se a pessoa estiver dançando, um exemplo, uma imagem de dança, uma imagem leve, né? Então são ondas. Então essas ondas, elas remetem também ao quê? A uma leveza, a uma sensualidade. Então isso é um inconsciente coletivo, né? Dentro disso, existem as questões dos arquétipos, né? Onde o meu visagismo, ele é o conceito de Philip Howell, né? Que ele estudou lá os arquétipos, lá desde os gregos, tal, que são os quatro temperamentos, e ele enquadrou esses temperamentos dentro fez esse link dos temperamentos com essas imagens, né? E aí eu consigo fazer essa leitura do seu rosto. Então eu vou saber que você tem esse temperamento ou esse quando eu leio essas linhas e esses formatos, tá? Uma pergunta, Lê. O corte de cabelo influencia na forma como a pessoa se expressa, como ela passa a se expressar após o corte? Na verdade, até na hora que eu estou fazendo o corte, ela nem viu ainda o corte, ela já começa a sentir, é muito assim, parece que, fala, nossa, mas é isso mesmo? Por quê? Porque existe já uma energia dentro dessa situação que está acontecendo. Então eu fiz uma leitura do rosto da pessoa, a gente conversou e ela falou, eu quero expressar isso com a minha beleza. E aí você começa a cortar. Quando ela já começa a se movimentar, ela já começa, às vezes, principalmente quando a pessoa tem um corte muito comprido e aí corta curto, aquela sensação de liberdade, né? Aquilo já vai trazendo. Então aí eu costumo olhar as clientes, aí eu vejo que quando eu estou cortando, eu vejo quando elas estão gostando, quando elas se olham assim no espelho, faz um biquinho, sabe? Elas olham assim e falam, tipo, muda, parece que levanta, mesmo que não tenha maquiagem nem nada, porque elas já estão se sentindo diferente com aquilo. E é como se fosse uma sementinha. Não é um trabalho psicológico, nem um trabalho, é um trabalho de autoestima e de autoconhecimento, sim, né? Uma coisa que eu sempre me remeteu ao visagismo, aquele filme bem antigo, acho que dos anos 80, que é o Eduardo Mãos de Tesoura, né? Que ele falava sobre isso, né? Então todas as vezes que eu ouvia falar de visagismo, eu imaginava aqueles cabelos malucos, aquela coisa assim, um corte de um lado raspado, do outro assim pra cima. E eu acho que é a visão que a maioria das pessoas tem sobre o visagismo, né? É que na verdade assim, as pessoas até confundem, né? Porque fala, você é visagista ou você é paisagista, né? Porque tem essa questão de repente pegar lá uma isso aqui, mas assim, não. O visagismo em si, ele não tem essa pretensão de repente mudar e nem é o intuito dele. De repente, porque o visagista tem que fazer uma coisa totalmente radical para mudar a pessoa. Não é isso, né? O visagista, ele tem que olhar o temperamento da pessoa, mostrar isso, pontuar isso para ela e a partir daí trazer essa pessoa para ela se reconhecer no espelho. Esse é o nosso trabalho. E aí ele pode ser um simples corte. Às vezes de um Chanel um pouco mais desconectado, ele já transforma essa pessoa. E você sempre faz isso você passa as diretrizes do corte, o que é indicado para aquela pessoa, e aí a pessoa concorda ou não, é isso? A sua consultoria consiste nisso? Na verdade não é que eu passo que ela quem vai decidir o corte é eu e ela. Uhum. Na verdade, quem vai decidir o corte é o cliente, é o paciente, né, que está ali para ser trabalhado. Tá. Então o que vai acontecer?
eu vou falar, o que você quer expressar com a sua beleza? Ah, eu quero expressar dinamismo e sensualidade. Aí eu vou para um local, eu vou explicar, olha, então a gente vai fazer um corte assim, assim, assim. Isso também dentro de, você me permite qual é o limite de comprimento que eu vou fazer. E além de tudo isso, não é só o cabelo, né? A gente trabalha aqui, por exemplo, no espaço a gente tem a sobrancelha, que é a micropigmentação, que hoje está muito em alta e que ajuda muito, é uma ferramenta muito forte. A maquiagem, né? Às vezes, esses dias eu fiz um trabalho com uma cliente de maquiagem que eu trabalhei o blush. Por quê? Porque ela tinha uma bochechinha que era muito acessível, uma pessoa que parecia que ela sempre estava daquele jeito, porque eu mexia no cabelo, tudo, estava sempre bom. Aí eu falei, deixa eu fazer uma coisa, vamos ver, né? Aí eu afinalei, ensinei ela a afinalar e fiz, né, a maquiagem. Ela se sentiu empoderada com aquilo, porque ela tinha um rosto muito quadradão, né, e ficava, não ficava feminino. Entendi. Então um traço que mudou ali naquele... Aí você fala assim, ah, mas então você coloca máscara, o visagismo então coloca máscara nessas pessoas? Não é isso. Existem todos os elementos nas pessoas. É que às vezes as pessoas elas não estão naquele temperamento por conta de uma série de coisas, porque assim, a gente nasceu de um jeito e aí vem toda uma sociedade, papai e mamãe, e que a nossa essência mesmo ela não está reconhecida, né? E o visagismo ele tem esse papel de trazer essa essência para fora, de buscar devagarzinho, né? Não é uma coisa assim, não precisa ser uma mudança radical, mas tem que ser uma mudança gradativa e a pessoa também tem que se sentir bem. Né? Você muda a cor também, André? Muda a cor. A cor influencia, por exemplo, como a pessoa vai se expressar? Sim. Influencia. Por exemplo, uma mulher de cabelo mais escuro, ela tem um temperamento mais forte, ela traz mais firmeza, ela traz mais segurança, ela mostra isso, né? Braveza, às vezes é mais difícil de um homem enxergar, se ela tiver o cabelo muito escuro e muito reto e muito comprido, ela fala, nossa, ela tá muito fechada, é uma mulher mais fechada. Em contrapartida, uma mulher com cabelo loiro, ela já é mais doce, mais acessível, mais fácil tanto é que na balada ele vai primeiro na loira, depois ele vai na morena. Agora vai falar assim, ah, então quer dizer que a loira... Não é isso, porque às vezes a mulher tem que ser loira, né? Porque às vezes ela é tão forte que se ela tiver o cabelo escuro, ela vai assustar. Então ela sendo loira, ela dá o equilíbrio. Então o importante é o equilíbrio, é o que o visagismo faz. É olhar o conjunto como se fosse uma tela. Olhar o conjunto e ver, olha, tem que, para equilibrar, para ficar atrativo e bonito. Só que o bonito não é nem pro outro, tá? O bonito é pra si mesmo. Porque quem vai se olhar no espelho antes de qualquer pessoa é a gente mesmo, né? Sim, sem dúvida. Então, se reconhecer no espelho é que faz a diferença. Porque daí você exala a sua energia de uma forma diferente, porque você está bem com você mesmo e as coisas acontecem. Então, na realidade, Ali, o seu trabalho consiste numa consultoria de imagem, você vai fazer uma avaliação para descobrir o que aquela pessoa precisa. Então, é totalmente personalizado. Exatamente. É totalmente personalizado. Cada caso é um caso, não existe um padrão fechado. Cada caso é um caso. Exatamente. Não adianta falar assim, olha, para aquela pessoa assim, esse corte, não. Esse negócio de, rosto redondo fica bonito o quadrado. Isso não é visagismo, tá? Entendi. Isso é um padrão de estética, mas Ou não seja, é visagismo. Você também não segue moda. Não, porque assim, a moda ela é uma coisa do mercado, né? Então, e assim, as mulheres brasileiras elas não são como está na moda, né? Existem hoje em dia, graças a Deus, muitas na internet, tem até uma moça que está fazendo acho que é uma americana, sobre a questão do corpo, de abraçar o corpo, porque imagina, ela foi muito magra e de repente ela estava enlouquecendo e ela, né? Se preocupou com a filha, falou, mãe, eu não gosto do meu corpo, e aí? Né? E na verdade é você gostar de você como você é. Se aceitar. Se aceitar como você é e de repente até melhorar, né? Porque existem várias questões, mas isso não quer dizer que está certo ou que está errado. Porque às vezes a mulher é loira e então quer dizer se eu quero dar força para a mulher, eu vou deixar todas as mulheres morenas? Não é isso. Não é que todo mundo vai passar pelo ateliê da lei e ficar morena. Nem não ao contrário, quer ficar sensual, vai ser todas loiras, não é isso. Tenho as sensuais morenas, que nem eu, por exemplo, sou uma mulher que hoje uso o cabelo escuro, mas já tive cabelo claro. Eu, Alessandra, dentro do meu biotipo de rosto, eu me enfraqueço quando estou com o cabelo mais claro, né? Eu loira, isso eu fiz uma análise da minha vida depois estudando visagismo,
que todas as vezes que eu estava ou me encontrava loira, é muito engraçado, porque até para fazer um parênteses, a gente mesmo sabe o que a gente quer expressar. Então a gente chega às vezes no salão e fala, eu quero ficar loira, porque tem alguma coisa, né? Você precisa naquele porque momento. naquele momento você está precisando daquele cabelo. Então naquele momento da minha vida eu realmente precisava, eu nem era visagista nem nada, eu precisava estar loira por algum motivo. E aí eu fui lá, né, carafunchar e falar, foi por isso que eu tava loira. Aí eu olhava pra ele e falava, nossa, mas eu tava muito frágil. E você consegue linkar o momento da sua mudança, a mudança de cor e a mudança de corte. Exatamente. Você consegue fazer esse Exatamente. link. Eu fiz várias vezes e assim, e quando eu me vi, eu falei, não, loira, eu tenho o olhinho caído, né? Tenho uma carinha mais delicadinha, então eu preciso de força, né? Eu tenho isso, né, no meu rosto tenho, só não tenho um rosto bem, algumas linhas retas, tal, né, um queixo bem pronunciado, só que tudo muito delicado. Então, se eu coloco um loirinho, eu fico uma menininha, loirinha. Eu não sou uma menina, eu sou uma mulher, né, uma mulher que tem uma empresa, que tem um monte de coisa, que tem um monte de responsabilidades. Então, o que eu optei por mim? Um cabelo escuro e repicado, que é o que me deixa, que traz movimento, porque eu sou dinâmica e tal, e ele se enquadra em mim. Eu não me sinto com uma peruca, eu me sinto Alessandra com esse cabelo. Entendi. Né? Em contrapartida, às vezes tem mulheres que são fortes, também empreendedoras e são loiras, né? Mechas loiras e tal. Ou às vezes elas não são, mas elas estão falando, Alessandra, eu tenho isso, eu tenho essa responsabilidade, mas assim, nossa, as pessoas toda hora eu brigo, eu discuto, porque as pessoas estão com medo de mim. Olha, então senta aqui, vamos conversar. O que você quer? Eu quero ficar um pouco mais acessível, quero trabalhar essa parte minha das pessoas chegarem e confiarem mais em mim, né, sem ficar com medo de me falar comigo. Então tá bom, então vamos fazer umas mechas nesse cabelo, vamos dar um contraste, umas luzes, né, ou então toda loira mesmo, fica toda trabalhada no loiro, se ela tiver uma pele que combina, né, também tem isso, não adianta também se pegar uma mulher com cabelo preto na altura do 4, né? E tem que ter uma combinação. Tem que ter um equilíbrio, né? Existe hoje cores de cabelo, graças a Deus a tecnologia é fantástica, né? Tem cabelo do mel pro loiro, às vezes o vermelho também dá pra gente brincar. Eu ia te perguntar sobre o vermelho, justamente sobre o vermelho. Qual é a mensagem que ele passa? O vermelho, assim, se a pessoa ela é uma mulher que usa vermelho desde muito sempre, ela já é uma pessoa que tem uma personalidade já bem revolucionária, né? Bem de mudança, de não aceitar as coisas muito como são. Agora, se a mulher de repente está a vida inteira, ela chegou nos 30 anos, ela falou, hoje eu acordei e eu quero estar com o cabelo vermelho. Aí, minha filha, quem tiver em volta dela se prepara, porque ela está chutando balde. Mas esse vermelho que você está falando não é o acaju púrpura, né? Que a gente andou vendo por aí, não, né? O acaju púrpura é uma tendência, uma moda, né? Masculina, muito feia, então não é esse acaju que nós estamos falando. O Marsala que você está falando que é o que mudou? Eu tô falando dos políticos que estavam todos com o cabelo acaju púrpura, né? Mas daí seu cabelo mal pintado. Então, todos acaju púrpura, então pelo amor de Deus, não é desse acaju. Aquela mulher que pega o cabelo vermelho mesmo e que agora é uma fase da vida dela, né? Eu quero mudar, eu quero fazer as minhas mudanças, então eu vou pintar de vermelho. E aí já aconteceu, eu tenho clientes, por exemplo, que pintou o cabelo de vermelho e ficou um ano vermelho mesmo. Transformou a vida. Transformou, tal, só que agora, Lê, não estou muito bem com esse cabelo, com um ano e meio, pra onde a gente vai com ele? Eu falei, a gente vai, o que é foco? Então, dar uma escurecida, né? Lê, agora eu queria mais sensualidade, porque eu acho que essa breguinha, o escuro tá muito pesado. Vou fazer umas mechinhas e a gente vai trabalhando, porque dá pra brincar sempre, né? E sempre tomando cuidado com a cor da pele, o que combina, o que não combina, né? Dentro do contexto. Mas pode tudo, sempre pode tudo. Sempre pode tudo, é só combinar. Exatamente. Ale, muito obrigada, foi muito esclarecedora a sua entrevista. E você quer, Ale Araújo realiza.